Neste espaço em que a Agência Eclésia tem, neste período de Advento, percorrido as dioceses de Portugal, vamos hoje até ao norte, vamos até à Arquidiocese de Braga, conversar com o Padre Rui Sousa, é pároco de São Vicente, na cidade, também é o diretor do Departamento Arquidiocesano para a Liturgia e integra também a equipa do pré-seminário jovem. Boa tarde, Padre Rui Sousa. Obrigado por estar aqui na nossa companhia hoje. Muito boa tarde, Henrique, e obrigado pelo convite. Este período de Advento em que quisemos um pouco perceber como é que é o pulsar pastoral nas dioceses. Pergunto, começo por aí, como é que este horizonte que nos aponta o Natal está a ser vivido e está a ser marcado na Arquidiocese de Braga, tendo em conta também as contingências, não é, que vamos vivendo por estes dias. A nível da vivência do Advento na Diocese, nós vamos pautar muito pelo ritmo daquilo que é a proposta da liturgia, sobretudo a partir de duas grandes ideias fundamentais próprias deste tempo, a profecia e a esperança. O Advento, de facto, é tempo de profecia. Aparecem-nos os grandes profetas no tempo do Advento com esta mensagem para o nosso tempo, para falarmos às pessoas do nosso tempo. E também esta mensagem de esperança que procura ser o alimento para, no fundo, aqueles que continuam a viver a partir da fé e com o horizonte da caridade. No fundo, nós, depois de termos vivido aqui na Arquidiocese 3 anos dedicado à esperança, temos muito ainda cultivado em nós esta virtude. E por isso, este tempo de Advento, em contexto de pandemia, também nos ajuda a cultivar e a continuar a viver sob o signo da esperança, não como uma virtude que porventura às vezes possa ter sido um bocadinho esquecida dos nossos contextos de reflexão teológica, como nos diz o Dom José Tolentino Mendonça numa pequena pérola que escreveu há uns anos a propósito de uma conferência que se intitulava Esperar contra toda a esperança, mas tendo consciência da complexidade de que mais do que um conceito é uma expressão relacional, é uma virtude, a esperança põe-nos de facto numa visão e no amor perante aquilo que ainda não é, mas perante aquilo que será, como nos diz Charles Péguy nos portais do Mistério da Segunda Virtude. É neste panorama que nós pretendemos viver o tempo de Advento, sobretudo com estas duas grandes marcas, a profecia e a esperança. Viver nestas dimensões e agora pegando na questão da esperança, ela por estes tempos concilia-se não apenas na expectativa de um Deus menino que vai nascer, mas também na ânsia muito legítima de todos de ver restabelecida a normalidade dos dias e da vida, não é? É um advento muito especial este em que as pessoas querem que chegue uma realidade salvífica que vai chegar neste itinerário de fé, mas também uma realidade que supere toda a carga negativa que vivemos da atualidade. Sem dúvida que esta mensagem da esperança é a mensagem que todos nós de facto desejamos, desde logo porque ela é a virtude dos pobres. Hoje há muitos tipos de pobreza, digamos, e todos nos deparamos com uma situação de grande fragilidade perante aquilo que não sabemos ainda. O Papa Francisco, naquela carta apostólica intitulada O Sinal Admirável, sobre o presépio, que escreveu no ano passado e com a qual nos brindou no Natal passado, de facto fazia-nos referência a esta dimensão do presépio como uma expressão física ou sensível da participação no mistério da encarnação. De facto, a esperança alimenta-se muito deste horizonte de fé, mas também encara também a dimensão do suportar, do confrontar, do perseverar, e por isso manter viva esta atitude da esperança ajuda-nos de facto a perspectivar tempos novos que a salvação nos dá. Portanto, o ver e o amar aquilo que
ainda não é, aquilo que será, é também a expressão que nós desejamos para este tempo de Advento, na expectativa do Messias, na expectativa daquele que vem e que virá. Talvez, pergunto eu, este itinerário de preparação para o Natal, que é o Advento, passará também pela conversão pessoal, não é? Por uma adequação devida aos princípios do Evangelho, mas também por trabalhar muito por estes dias a noção do próximo. O próximo enfraquecido, fragilizado por toda a circunstância que estamos a atravessar. Há um importante apelo social, de cuidado social, solidário às comunidades cristãs, no sentido de cuidar o próximo. Passará também por aí uma forma talvez muito efetiva de preparar o Natal. Felizmente e de forma providencial, assim eu creio, a nossa Diocese está a viver 3 anos dedicados ao tema da caridade, a partir da figura inspiradora do Bom Samaritano. De facto, para o nosso tempo, acaba por ser uma expressão de grande ligação às outras virtudes que já foram vividas, as virtudes teologais que já foram vividas nos anos anteriores, nos planos pastorais anteriores. E por isso, este ano, dedicado à caridade, nós compreendemos precisamente como uma expressão de amor que nos vem de Deus, mas também um amor ao próximo, e que no fundo ajuda a identificarmos e a assumirmos a fragilidade que faz parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo também a superá-la neste horizonte de esperança. Como nos diz o Charles Péguy, naquele belíssimo poema que há pouco citei, de facto há a esperança é a menina que caminha de mãos dadas com a fé e com a caridade. E nós pretendemos precisamente neste caminho de Advento, na nossa Diocese, que a esperança que se mantém viva em nós, que se ligue à fé, desde logo pelo caminho espiritual que o fazemos e que de preparação, de conversão interior para a vinda do Messias, portanto este caminho de esperança que é alimentado também no horizonte da fé, mas também no horizonte da caridade, do amor ao próximo. E por isso, no contexto deste plano pastoral, o Departamento Arquidiocesano de Liturgia preparou uma temática para vivermos ao longo deste tempo, que é a app da caridade. Portanto, inspirado na ligação às novas tecnologias e o que os novos modos de presença, sobretudo digital, também nos implicam no dia a dia, também procuramos ser sensíveis a estas linguagens que fazem parte do nosso cotidiano e cada vez mais, que eu diga esta entrevista agora feita por uma plataforma digital e que nos coloca em presença. E por isso mesmo, nós quisemos, com esta caminhada, propor alguns aspectos para a liturgia, que vamos viver em comunidade cristã, mas também aspectos para serem vividos na família. Portanto, acreditamos que essa conversão passa essencialmente pelo trabalho que pode ser feito nas famílias e depois também nos grupos de ação sociocaritativa. Por isso é que deixamos sempre em cada solenidade uma dica, um truque que se destina precisamente aos agentes de pastoral sociocaritativa que procuram, de facto, confrontar-se com a realidade, mas alicerçados na sua fé para exprimir assim a sua caridade. E as pessoas vão se habituando também a estes itinerários novos, a estes caminhos digitais, digamos assim, como forma de ultrapassar barreiras, de estarem próximas e de alguma forma assim também construírem igreja? Sem dúvida. Eu penso que o imperativo que a pandemia nos colocou de recorrermos ao mundo digital como ambiente próprio em que podemos marcar pela nossa presença digital, que também nos torna próximos. Não vai ser o modo privilegiado de nos relacionarmos, mas sobretudo será um modo de, durante um período, procurarmos, no fundo, esbater a distância a que somos obrigados neste momento. E por isso também utilizar estes meios para nos fazermos próximos. Neste cuidado do próximo, neste exercício da caridade,
há mobilização de paróquias aí pela Arquidiocese de Braga, de estruturas sociais, no sentido também de irem fazendo uma leitura da realidade envolvente, das fragilidades sociais, de gente que perdeu o emprego, que pode estar a atravessar situações de carências várias, no sentido também de criarem vias de apoio e de estar próximas destas pessoas? Eu penso que sim, da realidade que vou conhecendo, do contacto com algumas comunidades, vou percebendo que de facto há uma sensibilização cada vez maior para fomentar e consolidar os grupos de ação socio-caritativa. Não apenas como uma expressão de uma dádiva de cabazes, como uma ajuda pontual, mas acima de tudo como uma forma de acompanhar. No fundo, como um modo de se fazer próximo. O tema deste ano, a partir da figura de bom samaritano, é ver e compadecer-se. Portanto, trata-se de uma expressão do olhar, e o olhar precisa de se tornar próximo para ver a realidade do outro. E por isso mesmo nós temos incentivado não só a existência de grupos de ação socio-caritativa, também que mais pessoas colaboram neste setor da vida da Igreja, mas mais ainda temos também procurado fomentar o espírito cristão destas pessoas. E como é que o vamos fazer? De forma muito concreta, temos a proposta dos grupos semeadores de esperança, que no fundo são Lectio Divina, portanto propostas uma para cada mês, para que esses grupos possam, nas suas reuniões, nos seus encontros, alicerçar, no fundo, a sua fé e o seu modo de exprimir a caridade. Pela Arquidiocese de Braga, nessa região do Minho, e uma vez que estamos numa caminhada que já nos direciona para a celebração do Natal, quero destacar uma outra particularidade, digamos assim, de um Natal no Minho. Há formas um tanto ou quanto originais de celebrar o nascimento de Cristo, ou até mesmo este itinerário de advento. Neste ano nós decidimos não fazer o presépio de forma estática, e também é proposto assim pela caminhada de Advento, de Natal. Portanto, vamos construir o presépio a partir do primeiro domingo de Advento até à conclusão do tempo de Natal. Portanto, durante todo o tempo vamos procurar colocar uma figura, uma imagem, começando com a estrela, João Batista, Maria, José, o menino, os pastores, os reis magos. Portanto, vamos ao longo do tempo construindo o presépio. É de facto uma tradição muito forte. O Papa Francisco, na carta apostólica que escreveu no ano passado, pedia-nos para não deixarmos cair esta tradição. Aliás, pedia mesmo para a revitalizarmos, para fazer dela uma expressão criativa, de arte, mas também uma expressão de fé. E eu penso que aí as nossas famílias poderão também ser ajudadas a construir o seu presépio de forma progressiva, para que com um suplemento que continuamos a disponibilizar através do Laboratório da Fé, que é um suplemento para liturgia familiar, portanto para as pessoas rezarem a partir da celebração do domingo, podermos também aí ajudar a construir o presépio e que façam esse caminho como um caminho interior que os ajude a preparar, a partir das figuras do presépio, o espírito cristão deste Natal. Muito bem, Padre Rui Sousa. Olhamos estes itinerários que nos direcionam para o Natal. Estamos no Advento, foi a forma também de nos inteirarmos e de percebermos a forma como estes dias se vivem aí pela Arquidiocese de Braga. Agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado pelo convite e um Santo Natal.